Olá! Hoje nós vamos falar sobre função de transferências no domínio Z. Lembrando que nós estamos tratando da transformada Z e as suas aplicações na análise de sinais e sistemas no domínio discreto. Então, como hoje nós vamos falar mais sobre sistemas, vale a pena a gente relembrar qual é talvez a mais simples representação de sistemas discretos que nós temos, que no caso é a função, desculpa, a equação de diferenças, que é essa equação que está mostrado logo no topo do slide. Então, o que é uma equação de diferenças? É uma forma de se relacionar somas ponderadas de valores da saída do sistema atrasadas no tempo e somas ponderadas de entradas atrasadas da entrada desse sistema. Supondo aqui que x seria a entrada desse sistema e y a saída desse sistema. Então, a equação de diferenças, ela obtém uma representação, né, um modelo matemático do sistema usando essa estrutura matemática. Lembrando aqui que os termos AK e BK são os coeficientes dessa função, dessa equação de diferenças. Olha, uma forma que alternativa e mais tratável matematicamente para se estudar um sistema, né? A sua análise, prever as suas características, uma forma então mais tratável matematicamente de fazer isso é usando a transformada Z, né? Ao invés de usar, por exemplo, a transformada de Fourier discreta. Como é que eu faço isso? Eu aplico a transformada Z diretamente na equação de diferenças e para isso eu vou fazer uso extensivo da propriedade do deslocamento temporal que nós vimos na aula passada. Com essa propriedade em mente, né, a transformada Z de um sinal atrasado é Z elevado a menos o atraso, que multiplica a transformada Z do sinal sem atraso nenhum. Então eu posso reescrever a equação de diferenças como essa segunda equação, essa segunda igualdade que está no meio do slide aí. Quer dizer, tudo em função da transformada Z de Y e da transformada Z de X. Nesse caso, como eu tenho uma soma de n termos que multiplicam a transformada da saída e de m termos que multiplicam a transformada da entrada, eu posso colocar tanto a entrada como a saída em evidência e dividindo a saída sobre a entrada, que é a nossa definição de função de transferência, né? É a função que transfere, que altera o sinal de entrada e causa o sinal de saída. Eu obtenho esse h de z, que é y de z sobre x de z, que é uma função, né, uma função polinomial, um quociente de dois polinômios em z. No caso dessa equação aí que nós estamos vendo, é de um polinômio de ordem m no numerador e um polinômio de ordem n no denominador. A parte do numerador, né, as raízes do numerador dessa função de transferência são chamadas de zeros dessa função de transferência, e as raízes do polinômio do denominador são chamadas de polos da função de transferência. Vejamos aqui um exemplo de como se obter a resposta ao impulso de um sistema discreto usando a transformada Z. Aqui vale a pena a gente relembrar, e essa propriedade também vale, ela é comum entre a transformada de Fourier e a transformada Z, que quer dizer o seguinte: a transformada inversa da função de transferência é a resposta ao impulso, tá? Ou seja, a transformada Z de um impulso é igual a 1, assim como a transformada de Fourier discreta de um impulso unitário também é igual a 1. Então, por consequência, a transformada inversa da função de transferência é a resposta ao impulso. Então, dado que eu tenho esse sistema que está
que está na tela, né? Eu preciso obter a resposta ao impulso desse sistema, sem usar convolução, sem usar outras técnicas, e eu quero a expressão analítica para a resposta ao impulso. Eu posso fazer isso usando a transformada Z. Então, novamente, eu aplico em cada termo desse sistema, os termos em Y e os termos em X, eu aplico a propriedade do deslocamento da transformada Z. Fazendo isso, eu vou ter um polinômio, eu posso colocar em evidência o y de z e o x de z e dividir um pelo outro. Assim eu vou ter um polinômio em z no numerador relacionado a y e um polinômio em z relacionado a x no denominador dessa função de transferência. Olha, então, nesse exemplo específico aqui, nós temos um h de z igual a 5 menos 1 mais 2,4 z menos 2, isso dividido por 1 menos 1,4, z menos 1 mais 0,48, z menos 2. Eu posso aplicar a função de transferência, frações parciais aqui para resolver essa transformada inversa, mas aqui eu posso fazer uma redução extra para poder simplificar um pouco mais. Por exemplo, eu posso fazer uma divisão direta entre polinômios, tá? Revisão lá do segundo grau, mas eu pego o polinômio do numerador e divido pelo polinômio do denominador. Isso vai ter como resultado vai ter um resultado que é um polinômio e um resto, tá? Então eu fiz essa divisão, convido vocês a fazer essa divisão vocês mesmos. E quando eu faço essa divisão do numerador pelo denominador, esse h de z ele vai ser igual a um 5 mais z menos 1 dividido por 1 menos 1,4 z menos 1 mais 0,48 z menos 2. Aí nesse caso agora, eu aplico aí sim as frações parciais apenas nesse segundo termo aqui, que tem z menos 1 como numerador. Então, aplicando aqui, por exemplo, o método dos resíduos ou Heaviside, que vocês já estão acostumados, ou qualquer outro método que vocês sentirem mais confortáveis para frações parciais, nós obtemos os valores R1 e R2, né? Completando as frações parciais. Então, R1 é igual a 5 e R2 é igual a menos 5, conforme esse desenvolvimento que está descrito aí. Aí fica mais fácil, é só olhar nas tabelinhas de transformada inversa, de transformada Z inversa. Eu sei que a transformada Z inversa de 1 é o delta de Dirac multiplicado por 5, 5 é apenas uma constante. Esse termo com R1, ele é uma exponencial em 0,8 como base. E o segundo termo de R2 é uma exponencial com base 0,6. Tá bem? Então essa equação é 5 delta de n mais 5 que multiplica 0,8 elevado a n menos 5 que multiplica 0,6 elevado a n, o de n, é a resposta ao impulso desse sistema que está aí descrito com essa equação. Mas vejam que eu quero agora passar para vocês uma forma alternativa, né, de se verificar as características de um sistema. No slide anterior, nós vimos uma equação que representa a resposta ao impulso e que essa resposta ao impulso é o que caracteriza um sistema como um todo. Porém, a equação da resposta ao impulso, às vezes, ela não traz, pelo menos a um olho menos treinado, muita informação sobre as características dinâmicas desse sistema. Quando eu digo dinâmicas, como é que ela vai se comportar quando eu tiver um sinal oscilatório na sua entrada? Como é que ela vai se comportar quando eu tiver sinais com uma frequência diferente de 0 ali? Então, para isso, nós podemos fazer aqui uma análise, né? Aqui nós vamos fazer uma substituição para verificar, sair do domínio da transformada Z e cair no domínio da transformada discreta de Fourier, que é a transformada usada quando a gente precisa ter uma noção de frequências das coisas. Então, aqui vamos só simplificar um pouco um exemplo, pegando um sistema mais simples, yn mais 1
menos 0,8 y de n igual a x de n mais 1. Note que esse aqui é um sistema não causal, mas matematicamente não faz diferença para a gente. Aplicando aqui a transformada z e fazendo as manipulações necessárias, eu vou ter aqui que h de z é igual a z sobre z menos 8, é um formato de ver que o polo tem um polo em 0,8 e um 0 em 1. Mas para eu poder fazer uma transformação dessa função de transferência para o domínio da transformada discreta de Fourier, é legal a gente usar esse formato aqui, ó, 1 sobre 1 menos 0,8, que multiplica z elevado a menos 1. Tá, quando eu faço isso aqui, se eu quero sair do domínio de z para o domínio de Fourier discreto, eu tenho que substituir z por e elevado a j ômega. Lembra, essa é a definição da transformada z. Transformada z, z igual a e elevado a j ômega. Então, com isso, eu substituo z por e elevado a j ômega e eu vou obter o módulo desse h de e de j, o módulo ao quadrado de h de e elevado a j ômega, já aplicando, né, substituindo e aplicando a relação de Euler e a definição de módulo, vai ser 1 sobre 1,64 menos 1,6 cosseno de ômega. Esse ômega maiúsculo aqui é apenas para poder diferenciar o ômega quando eu estou lidando com o sistema discreto, tá? Mas é o ômega do mesmo jeito em radianos por segundo. E a fase, né, usando a mesma equação, menos o arco tangente, parte imaginária sobre a parte real. Então, com essas duas equações, eu posso obter o diagrama de Bode desse sistema, onde eu tenho uma ideia da distribuição da amplitude, né, da distribuição do módulo em função das suas frequências, né, e a distribuição da fase desse sistema quando em função das frequências também. Então aqui agora eu vou saber, lembrando que o que eu vou ter que fazer. Se eu quiser ter uma ideia se o meu sinal de entrada ele vai ser atenuado ou amplificado por esse sistema que está aí, basta saber qual é a frequência do meu sinal. Então, por exemplo, olhando esse gráfico aqui, só o de cima, né, o de módulo, eu consigo ver que se o meu sinal, se o meu sinal for de baixa frequência, ele vai ser amplificado. Lembrando que um sinal, vamos supor apenas uma senoide, vai ser uma raia, né? Vai ser só um pulso no domínio da frequência. E no domínio da frequência, se eu estou convoluindo duas coisas, eu estou jogando o sinal X no sistema que está aí, eu estou, na verdade, convoluindo X com a resposta ao impulso. Ou multiplicando a transformada de X com a transformada com a função de transferência. Então, um sinal de baixa frequência, ou seja, frequências próximas a zero, esse sinal vai ser amplificado em torno de 5 vezes. E conforme essa frequência do sinal de entrada for aumentando para o lado até chegar no máximo igual a π, isso aqui é só a representação, né, da transformada discreta discreta de Fourier, tá? Então a frequência máxima é π porque a transformada discreta de Fourier ela é periódica com o período 2π, tá? Quando é discretizado, aí tem que fazer a ponderação pela frequência de amostragem, mas sabendo que apenas metade das frequências são inéditas, né? Então a gente só precisa analisar entre 0 e 2π ou com a equivalência necessária. Mas, enfim, se eu aplicar então uma senoide de baixa frequência, essa senoide de baixa frequência vai se tornar no domínio da frequência apenas um pulso, e ao multiplicar esse pulso pelo valor da função de transferência para baixa frequência, vai ser um valor amplificado, em torno de 5 se estiver próximo de zero. Se eu aumentar essa frequência, eu vou só diminuindo essa amplificação até que chegar ao ponto que, quando eu estiver mais próximo de a frequência correspondente a π radianos por segundo, eu provavelmente vou estar atenuando o meu sinal de entrada. Isso é, tipicamente, um gráfico de um sistema conhecido como passa-baixas, né? Ele privilegia ou
amplifica sinais de baixa frequência, enquanto atenua sinais com frequência mais elevada. Bom, para aqueles que não gostam de manipulações matemáticas, aritméticas, eu não diria nem exaustivas, né? Mas, no mínimo, um pouco mais... vai gastar mais lápis. Eu tenho que concordar que quando você quer ter uma ideia da resposta em frequência, né, em radianos por segundo, ou hertz, tanto faz, de um sinal discreto, você tem que necessariamente chegar uma hora ou outra e vai ter que sujar as mãos com exponenciais complexas. Não tem jeito. Você pode até fazer muitos dos cálculos usando a transformada Z, mas vai chegar uma hora que você vai ter que substituir Z por E elevado a J ômega, e aí sim fazer manipulações para poder plotar o seu diagrama de Bode de módulo e fase e estudar o seu sistema de uma forma qualitativa, né? Mas existe uma alternativa para isso, tá? Ó, vamos pensar o seguinte: existe um chamado método geométrico. Como é que você pode fazer isso? Vamos seguir aqui. Quando eu tenho a transformada Z de um sistema, eu tenho a função de transferência em Z, um H de Z, quando eu quero olhar para esse sistema no domínio da frequência ômega, né, no domínio de Fourier, o que eu faço? Eu substituo Z por E elevado a J ômega. Sendo que esse Z agora é um número complexo, que está aí, que tem um módulo igual a 1 e uma fase igual a ômega. Então, se eu plotar um plano, né, um círculo, sendo que esse círculo ele representa a variável z, no eixo x eu vou ter a parte real dessa variável z e em y eu vou representar a parte imaginária dessa transformada, desse valor z, né? Então, como o módulo é igual a 1, do z igual a E elevado a J ômega, né? É 1 que multiplica E elevado a J ômega, a fase desse número complexo é exatamente a frequência ômega que eu quero. Tá? Então, suponha que eu queira saber qual é o valor de uma da função de transferência de um sistema em uma dada frequência ômega, basta que eu pegue o valor de z para aquela dada frequência e veja qual que é o módulo, né, o tamanho desse vetor que vai ser formado entre a origem do que eu quero medir até encostar nesse círculo de raio unitário que representa o z igual a E elevado a J ômega. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui nesse segundo gráfico aqui, ó, no gráfico do meio, eu tenho, por exemplo, a representação de um zero. Esse zero está em menos 1. Ora, esse zero, a influência dele para frequências baixas, e lembrando que frequências baixas vão estar relacionadas aqui com... Bom, eu acho que isso é muito mais fácil de a gente verificar analisando um exemplo. Então vamos começar com um exemplo simples, tá? Que é um sistema de primeira ordem, nós já estamos acostumados, que tem então uma resposta ao impulso, que é uma exponencial decrescente, tá? Aplicando a transformada Z, eu vou ter que então o H de Z é igual a Z sobre Z menos A. Então eu vou representar essa função de transferência em Z no plano Z, que é esse plano onde a parte real de Z está representada no eixo das abscissas e a parte imaginária de Z está representada nos eixos das ordenadas. E o meu sistema em questão, ele tem um polo em A, então eu vou marcar esse polo como esse x aqui, é um A, um valor positivo da parte real. E ele também tem um zero em zero, que é a raiz do numerador. Então vamos estimar, vamos esboçar a função
a, a, a magnitude, né, dessa função de transferência em função da frequência, um módulo. Então vamos lá, ó. De acordo com aquela definição que a gente viu, a resposta em frequência em magnitude, ela é o produto das distâncias dos zeros sobre as distâncias dos polos. Como aqui só tem um polo e só tem um zero, então fica mais fácil de ver. A distância do zero até a frequência de interesse seria a amplitude desse V1. Tá? Notando que como V1 está igual a zero, em todo o círculo de raio unitário, ou seja, em todas as frequências possíveis, esse V1 é fixo. E o V2, que é a distância do polo até a frequência que eu quero analisar. Notem que esse V2 ele varia com a frequência. Tá? Então vamos começar fazendo aqui um exercício mental, onde nós temos, vamos analisar a frequência ômega igual a zero. Quando tem ômega igual a zero, eu vou ter um V1, né? O ômega igual a zero, lembrando, é ali aquela posição onde o círculo de raio unitário toca o eixo das abscissas. Então, nessa posição, eu tenho que V1 é maior que V2. Né? V1 é fixo e o V2 ele é pequeno. Aí, nesse caso, eu tenho o módulo de V1 dividido por módulo de V2 vai ser um valor maior do que 1. Certo? Valor alto. Conforme eu vou aumentando a frequência, o que vai acontecendo? Eu vou aumentando o valor de V2, até o ponto que quando eu estiver lá do outro lado do círculo de raio unitário, onde o valor de -1 no eixo das abscissas, o valor de V2 já é maior do que o valor de V1. Né? Eu tenho um V2 sobre V1 que é menor que 1, demonstrando uma atenuação. Então, se eu fosse fazer um esboço, eu tenho que, para baixas frequências, a amplitude, né, o módulo da função de transferência é alto, maior que 1, e para baixas frequências, né? E para altas frequências, que seria o outro lado do círculo de raio unitário, eu tenho um módulo menor que 1, indicando uma atenuação. Uma possível um esboço dessa função de transferência seria o que está aqui do lado esquerdo, né? Para valores diferentes de A. Então, se eu tiver um A bem perto de 1, eu tenho um filtro, né? um sistema bem restrito, onde ele privilegia muito frequências muito baixas e atenua rapidamente frequências diferentes de zero. Já se eu tiver um valor de A um pouco mais centralizado, por exemplo, igual a meio, ele basicamente só dá uma pequena amplificada nas baixas frequências, mas não atenua tanto as altas frequências, sendo então um sistema menos seletivo. Com A igual a 0,95 eu tenho um sistema seletivo, altamente seletivo para baixa frequência, e com A igual a 0,5 esse sistema não é tão seletivo mais. Usando esse mesmo raciocínio, nós podemos levantar o esboço de vários outros sistemas comuns por aí. Olha, aí na primeira figura desse slide, logo de cima, nós temos uma forma diferente de representar o exemplo anterior. Quer dizer, tem um sistema onde eu privilegio as baixas frequências, né, em termos de módulo, e as altas frequências eu atenuo um pouco. Mas nesse caso, né, notem que quando eu tiver a máxima frequência possível, que seria π, eu vou ter um valor que é menor, que está entre 0 e 1, mas não é 0. Quer dizer, eu não tenho uma atenuação máxima com a frequência máxima, supondo que esse seja um filtro passa-baixa, por exemplo. Como é que eu posso fazer projetar uma função de transferência que me garanta que na frequência máxima eu tenha amplitude de saída igual a 0, ou seja, um filtro realmente seletivo para baixas frequências? Olha, aqui, fazendo essa brincadeira, eu posso simplesmente pegar e arrastar o valor do zero, ajustar a função de transferência, para que o zero coincida com a máxima frequência. Quando eu faço, então, o zero, eu coloco um zero em menos π, com 0 em -1, quando a frequência for máxima,
A distância do zero até ele mesmo é nenhuma, né? A distância entre onde eu estou para onde eu estou é igual a zero. E isso vai fazer, então, a minha função de transferência, né, ser igual a zero nessa frequência. Então, é o que se vê aqui do lado. Uma forma de se você quer... Quanto mais próximo, aquilo que eu disse antes, quanto mais próximo da frequência do zero, menor é a magnitude da função de transferência. E se eu quiser fazer esse negócio mais restritivo, basta que eu ainda pegue e aumente, por exemplo, o número de zeros. Eu coloque 3 zeros coincidentes em menos 1. Quando eu fizer isso, a atenuar, conforme, consequentemente, eu vou para o sistema ficar estável, eu vou ter que colocar mais 2 polos ali do lado direito, né, dentro do círculo de raio unitário, para o sistema ficar estável. Mas conforme agora eu tenho, quando eu estiver me aproximando da frequência, das altas frequências, vai chegar um ponto que quando os zeros começarem a ficar dominantes, né, os zeros ficarem... a distância dos zeros para a frequência começar a ficar muito pequena, essa função de transferência vai cair rapidamente, tá? Então, ficando mais próximo de um filtro passa-baixa ideal. E o contrário, quando os zeros trocam de lados com os polos, né? Os polos vão para o lado esquerdo e os zeros vão para o lado direito, mas sempre dentro do círculo de raio unitário, eu tenho então seria um passa-baixa, passa-alta. Aqui eu quero trazer um último exemplo sobre isso, que mostra que para a gente fazer a resposta em frequência usando esse método geométrico para esboçar desse sistema aqui, tá? Um sistema prático, com h de z igual a z ao quadrado mais 1 sobre z ao quadrado mais a2. Ou seja, eu tenho 2 zeros e 2 polos, né? Os zeros em 1 e menos 1, e os polos ali em A e menos A, tá? Da seguinte forma que está demonstrado. Eu quero que vocês façam o seguinte, vocês deem um pause nesse vídeo agora, peguem um papel, um esboço, e usando esse método que nós acabamos de ver, que vocês levantem o esboço da resposta em frequência desse sistema só de magnitude, tudo bem? Então dê um pause no vídeo e faça esse teste aí. Supondo que você deu pause, você provavelmente percebeu que essa é uma função de transferência de um filtro rejeita faixa. Ou seja, no caso ali, quando a frequência está chegando próxima de π sobre 2, né, que seria coincidente ali com o eixo das ordenadas, a distância para o zero fica zero, levando então essa função de transferência para ter uma amplitude zero de saída. E conforme eu me afasto disso, os polos começam a ficar dominantes e aí a minha função de transferência começa a demonstrar valores de magnitude maiores do que zero, né? Chegando ao máximo de 1. Então, se eu quiser fazer um filtro rejeita a faixa de forma bem restritiva, basta que eu escolha os polos, né, bem próximos de 1. Enquanto que se eu aceitar um filtro com uma qualidade um pouco menor, o que é mais fácil de implementar na prática, eu escolho um valor de A um pouco mais próximo de zero, né? Mas sempre ainda entre 0 e 1. E com isso a gente vê essa análise de sistemas discretos aí no domínio de Z e as suas respectivas transferências para o domínio de Fourier, ou seja, transformada da frequência discreta. Aí eu posso usar a transformada de Fourier na marra, né, fazendo a substituição de Z igual a elevado a J ômega e manipulações matemáticas na função de transferência, ou eu posso usar um método mais rápido que traz um esboço, que é esse método geométrico que eu passei para vocês. O método geométrico tem a vantagem de ser muito rápido e com o treinamento você vai bater o olho na função de transferência e já vai visualizar no seu terceiro olho aí a resposta em magnitude, mas tem como desvantagem ele ser uma informação quantitativa, né? Ele não te permite saber com certeza
qual é o valor exato da magnitude ou da fase em uma frequência específica. Talvez em uma outra frequência limite, tá? Com isso, agradeço. Tchau.